Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo e não ri de piadas sobre autismo. Meu nome é Thiago Abreu. Meu nome é Luca Nolasco e um olá também para você que não faz piadas sobre autismo. Hoje nós vamos discutir um tema bastante problemático, cujo título que a gente utilizou é Quando o Autismo Ataca? Para falar sobre os problemas que cercam piadas com autismo, até ofensas que estigmatizam esse grupo pelo qual nós pertencemos. E se você quiser apoiar o nosso podcast, nós temos um PicPay, é só pesquisar por Introvertendo, faça a sua doação. Se você quiser doar apenas uma vez, se você quiser doar mensalmente, qualquer valor de R$1, R$5, R$2, 50 centavos, não sei se tem como doar 50 centavos, mas enfim, apoie o nosso podcast. Nós temos servidor para pagar, nós temos equipamento para melhorar, nós estamos aí fazendo uma série de coisas esse ano de 2019 e, enfim, se você quiser apoiar a gente, tá aí no PicPay. Agora, se você quiser somente acompanhar a gente nas redes sociais, nós temos o nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, todos pelo nick Introvertendo. E o nosso site tá aí também para você acessar, para você ver nossas notícias, nossas novidades, que é introvertendo.com.br. Então, Thiago, eu acho que você já deve ter visto que para grande parte das pessoas, problemas de cunho psiquiátrico são temas para piada, né? Eu acho que compensa muito a gente começar falando sobre isso, porque pelo menos dá uma introdução boa pro tema. O que você teria para falar sobre isso? A questão da dificuldade, né, que vem de origem psicológica, ela socialmente ela tem um problema que inclusive um autor da sociologia, do qual eu não li muito profundamente, mas eu já vi muitas pessoas inclusive usando como referência, não sei se é Hoffman, me corrijam aí se eu estiver errado, que ele inclusive trabalha o conceito de estigma, que é uma série de, digamos assim, de características que não correspondem necessariamente à realidade, mas que ficam presas àquela pessoa a partir do rótulo do qual ela está envolta. E eu acho que falar de estigma é o ponto central quando a gente fala sobre piadas, sobre ofensas que envolvem grupos sociais. Existem pessoas que não usam isso necessariamente com a mentalidade, olha, isso é para ofender. Tem gente, por exemplo, que fala, eu sou muito bipolar, eu tenho toque, eu sou meio esquizofrênico, meio esquizofrênica, sabe? Tem muita gente que usa isso até com piada, às vezes. Às vezes a pessoa não tá nem com intenção necessariamente de ofender pessoas que têm esses diagnósticos, mas se atribuiu tanto o sentido valor àquelas palavras, então, se a pessoa tem toque é porque a pessoa é perfeccionista, se a pessoa é perfeccionista é porque ela tem toque, se a pessoa ela tem uma mente muito criativa e às vezes ela tem uns momentos meio estranhos, assim é esquizofrênica. Eu altero meu humor muito, no momento um dia eu tô feliz, um dia eu tô triste, eu sou bipolar, sabe? Então tem sempre esses atributos de valor. E eu acho que o autismo, ele ganhou um sentido, digamos assim, de isolamento. Então qualquer coisa que você fala que é uma atividade solitária, ou que você tem uma trajetória solitária, ou você tá num momento assim, ou qualquer coisa também que relacione a loucura. Falar, eu tô muito autista hoje. Se você fazer uma busca no Twitter pela palavra autismo, autista, você vai ver cada porcaria publicada dia a dia. E teve um dia que eu fiz um experimento social. Eu tenho uma conta pessoal que tem um nick diferente, não tem nada a ver com o meu nome, justamente para as pessoas não procurarem porque eu posto só porcaria. E aí um dia eu falei, eu vou fazer um experimento social, entrar na busca do search do Twitter, pesquisar por autismo, autistas e responder comentários negativos. E era muito engraçado, porque a pessoa fazia um comentário assim, como se autista fosse um psicopata. Aí eu respondia perguntando, você acha que autistas são psicopatas? Sabe, uma coisa assim bem provocativa mesmo. E algumas pessoas recuavam e outras pessoas respondiam com grosseria, achando assim, tipo, eu estou no meu direito de usar os autistas, usar esse grupo de pessoas para fazer piadinhas ao meu bel prazer, e ai de quem questiona isso. Muitas pessoas, apesar de não fazerem com maldade, fazem esse tipo de piada com uma certa perversão, no sentido de que acredito que no caso bipolar, por exemplo, pela pessoa, na verdade isso é uma visão da pessoa, só explicando, por que a pessoa bipolar não
não sofre muitos problemas, afinal de contas ela só fica feliz e fica triste, eu posso fazer muito bem a piada, porque isso não afeta a vida dela. Bom, isso é claramente um desconhecimento e afeta sim a vida de muita gente. Só que essa é uma visão que eu já vi repetida várias vezes. Isso se aplica ao autismo também. Pelo desconhecimento de o que é o autismo, muitas pessoas acabam fazendo piadas achando que ou é aquela visão extremamente estereotipada, ou é só uma coisa que eu posso fazer graça, porque isso não afeta de verdade a vida das pessoas. Então, por que eu não poderia fazer piada? Isso não é meu direito. Bom, você tá, só que não tá sendo exatamente uma pessoa muito legal, nem moralmente legal. Enfim, não é algo que se deveria fazer. Qualquer pessoa que já frequentou, ou já pelo menos olhou, basicamente qualquer rede social, com ênfase em 4chan da vida, ou alguns grupos específicos de Facebook, vê que no meio jovem, especificamente de jogos, é muito comum o autismo como um adjetivo pejorativo para pessoa que é incapaz de realizar tal tarefa, uma pessoa truculenta, pelo simples fato de ser algo que acham engraçado e depois se tornou até uma gíria coloquial, sem nenhum valor por trás dela, só um pronome de tratamento, que é bem preocupante, porque isso consigo traz a consequência de quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas repetirão e menos pessoas terão noção do que de fato é o autismo. E quando uma pessoa se identifica como autista, maior vai ser o peso que ela vai ter que carregar nas costas por conta desse estereótipo. Isso é muito ruim e com uma consequência final bastante preocupante. No ano de 2018, em parceria com a Liga dos Autistas, quem não conhece, procura depois no Instagram, eles têm um perfil, eles são um grupo organizado de várias pessoas diagnosticadas que produz conteúdo, que produz coisas até baseadas na área do humor, mas usando o autismo não do ponto de vista para ser uma chacota, e sim para falar das experiências dele e criar humor com isso. O Dácio Júnior, que é uma das pessoas desse grupo, ele escreveu um artigo que inclusive foi publicado no Introvertendo, vai ter o link, chamado O Poder do Humor. E aí, um dos argumentos que ele trabalha nesse artigo, que eu acho bastante interessante, é que a representação do autista no meio televisivo, na cultura pop, de certa forma também ajudou muito a criar essa ideia não do autista que cria coisas engraçadas, que se envolve em situações engraçadas, mas do autista que é piada nessas situações. Então, quando a gente falou lá no episódio 36, que foi o episódio sobre a série Atypical, eu entrei um pouco por cima desse assunto, de que muitas vezes os personagens que têm alguns problemas, digamos assim, psicológicos em séries e tudo mais, eles são inseridos para serem alívio cômico. Você não ri das coisas das quais esses personagens são envolvidos, você ri deles. E um exemplo muito claro é o Sheldon Cooper, que ele é um personagem, teoricamente, com altas habilidades, que também algumas pessoas falam que ele é um personagem autista. Ele é um personagem arrogante, que muitas pessoas criam uma certa aversão a ele, e muitas das vezes ele tá nas situações, nas histórias, para as pessoas rirem dele e acharem ele um idiota, né? Seja pelas coisas erradas que ele faz, pelo que ele fala. Então, eu acho que ao longo da cultura popular, isso sempre foi muito incentivado, né? Isso se você considerar também que nessa cultura de internet, nós temos várias referências ao autismo que sempre são pejorativas. E se a gente for falar de meios, né, da internet, um deles é o YouTube. Os youtubers muito famosos, eles geralmente apresentam, às vezes, de vez em quando, alguma piada que estigmatiza certos grupos de pessoas, incluindo autistas. E aí, com base nisso, eu achei uma discussão num fórum, no Reddit, no final de 2018, que foi um cara que falou assim, uma coisa muito interessante, que eu vou até reproduzir aqui, mas o link vai estar no nosso site, então se você quiser ver tudo isso que a gente está falando, é só também acessar os links. Ele diz o seguinte: vou desabafar aqui. Uma coisa que me aborrece com uma pessoa com autismo são as piadas que fazem sobre ele. Usam esse termo para designar uma pessoa leiga, entre aspas, para não dizer estúpida.
Isso me faz sentir subestimado. Uso esse espaço como desabafo sobre como eu vejo isso e que opiniões vocês teriam sobre ou passam uma situação semelhante. E algumas pessoas vão falando de séries, vão perguntando se as características demonstradas nessas séries correspondem de fato ao que as pessoas dentro do espectro são. Sobre os youtubers, um comentário que eu achei muito interessante que vem logo após é um cara falando assim: minha priminha de 6 anos faz piadas com depressão e autismo constantemente. Ela nem sabe o que realmente são, acha que é uma doença de gente isolada, entre aspas, e não vê problema em rir. Isso porque ela viu youtubers, amigos e a mídia falando coisas do gênero. Então é uma coisa muito preocupante. Vale lembrar que para muita gente, a única referência do que é o autismo é o Sheldon Cooper, é o YouTube, é a série de TV, é a TV. E isso traz preocupação porque nem sempre a pessoa é assim estereotipada daquela maneira, ou nem sempre a pessoa sequer tem aquelas características. Quem fosse basear no Sheldon Cooper para descrever uma pessoa autista vai estar descrevendo um ermitão, não está descrevendo um autista. Está descrevendo uma pessoa completamente fora da realidade. Ninguém é daquele jeito de verdade. Isso, quando exacerbado como tudo no YouTube tudo no YouTube tem aquela carga de quando algo aparece aos baldes, em diversos vídeos, em quantidades imensas, traz consigo resultados extremamente nocivos, porque o YouTube é uma plataforma imensa, é uma plataforma com poder de entre aspas, educação, poder de formação muito grande, muito presente na vida de basicamente qualquer pessoa que você provavelmente usou o YouTube hoje, ou vai usar hoje ainda. Então, o que as pessoas que produzem para ele dizem ou pensam importa muito não só para a plataforma quanto para quem escuta. Se a pessoa que produz conteúdo ali tem essa visão estereotipada, visão até suja do que é o autismo, as pessoas que vão assistir provavelmente também terão aquela visão, principalmente se forem mais novas, porque não vão ter nenhuma outra perspectiva do que é. Isso fomenta mais ainda aquele tipo de brincadeira que dá até o nome do título, quando o autismo ataca. Porra, ataca como? O que é atacar? Para essas pessoas, atacar é simplesmente você agir da maneira mais tosca e reclusa possível, porque assim você tá sendo muito autista. O que é ser muito autista? Não sei o que é. Eu sou e não sei o que é ser muito autista. Então, o que vocês acham que é? Além de tudo, quando eles falam quando o autismo ataca, parece que o autismo é uma válvula, sabe? Um interruptor de lâmpada que quando você liga, ativa alguma coisa, essa coisa acontece, depois você vai lá e desliga. Também é visto como se fosse algo como o estresse, que é algo que você vai passando por situações que te incomodam até chegar num ápice, onde você explode e não aguenta mais. E de fato tem atitudes difíceis de lidar. Não é assim, o autismo é seu molde, você é autista porque você tem essa configuração de fábrica, não é algo que vai aumentando com o tempo ou diminuindo com o tempo, como muita gente de meios religiosos acredita que pode ser, não é assim. E a desinformação faz parecer que e é muito fácil do autismo atacar, né? Afinal de contas, a gente está sendo muito autista por falar isso. A gente está sendo muito autista por reclamar de coisas tão toscas assim. Bom, eu acredito que não, porque isso é algo que me afeta. Muito provavelmente afeta quem está escutando, ou algum conhecido de quem está escutando também. E eu acho que essa questão também nos leva a um tema muito forte e que não é tão conversado quando o assunto é autismo, que é o quanto que o autismo se tornou um tema popular por causa que a cultura nerd já está, de certa forma, há uns 10 anos em alta, né? Então, antigamente ser nerd era um julgamento negativo. Você usava o termo nerd no período escolar para escolher aquele cara que tirava boas notas, mas que era feio, desajeitado, sem graça. E hoje a cultura nerd, ela movimenta milhões, bilhões no mundo, seja em filmes, seja em produções, seja em quadrinhos. Então, hoje o que é nerd e geek, né, de certa forma também se misturaram. E junto com isso vem o autismo. Porque quando o autismo ele não é visto como algo extremamente negativo, ele é visto como uma característica de super-herói, sabe? Uma coisa superior. E as duas noções, elas prejudicam porque elas não correspondem à realidade.
E aí, com isso, você tem diagnósticos errados, muita gente que quer se enquadrar como autista, ou gente que acha que, eu gosto de ficar no meu quarto, eu não suporto as pessoas com quem eu convivo, então eu sou autista, eu odeio pessoas. E autistas não necessariamente odeiam pessoas, na verdade, a grande maioria dos autistas que eu conheço não odeiam pessoas, eles só têm dificuldade de entendê-las ou de lidar com elas. Os meios midiáticos sempre procuram alguma característica para ter como sua, porque essa característica vai ser o carro-chefe que faz os produtos vender, que faz as pessoas quererem ser assim, consumir mais. Há muito tempo essa característica era ser a pessoa, o homem viril, a mulher com a aparência perfeita. Até hoje esse último continua sendo muito presente. Esses são os quais que são as pessoas que são mais atraentes, que são mais produtivas, que são mais tudo. Só que, recentemente, isso mudou um pouco de característica, porque, pelo menos na minha visão, isso se enquadraria mais ao mundo de hoje, que tem um foco em tecnologia muito grande. O ideal passou a ser a pessoa nerd, a pessoa que tem o conhecimento, a pessoa que tem a capacidade de resolver tudo pela internet, a capacidade de ter a sacada genial, o Steve Jobs, o Bill Gates, a pessoa com a sacada. E de 5 anos pra cá, as pessoas perceberam que existe o autismo e veem ele, pelo menos no meio midiático, como o apogeu do nerd, uma deturpação do nerd tão grande que chega a ser mais efetivo do que ele. Ele é mais inteligente do que o cara nerd, ele é mais produtivo que o cara nerd, ele é mais tudo do que o cara nerd, mas tem um lado ruim, que ele não sabe falar com pessoas, ou ele não entende pessoas. Não é assim. Isso, de fato, prejudicou muito a visão de como as pessoas têm do autismo, porque quem é autista não é necessariamente inteligente, não é necessariamente bom em alguma coisa. Tem, com certeza, alguma predileção, algum favoritismo de conteúdo, mas não é uma pessoa excepcional em tudo, não é uma pessoa excepcional em qualquer coisa, ao mínimo. E isso traz consequências. Consequências que podem ser graves ou não. Porque um adolescente que vê esse conteúdo pensa: nossa, como eu tenho dificuldade com pessoas, porque eu estou passando por uma fase difícil. Eu com certeza sou autista, porque eu não gosto de ninguém. Porque eu sou tão bom em matemática, eu sou obviamente autista. E esse tipo de diagnóstico errado traz consequências concretas para a vida da pessoa, se não tiver nenhum contestamento médico. Porque a pessoa traz as características para si mesma, a pessoa muda si mesma para ter uma confirmação social de eu sou tão autista, eu sou tão inteligente, eu sou tão brilhante. E no outro lado do espectro, tem pessoas que de fato são autistas, só que não se identificam com nada do produto midiático. Por exemplo, eu não consegui me ver como autista antes de ter o diagnóstico e até um pouco depois, porque eu não me vejo como uma pessoa excepcionalmente inteligente. Eu não me vejo como uma pessoa excepcionalmente reclusa, uma pessoa, para repetir a palavra, excepcionais dificuldades sociais. Não me vejo com nada disso. Nada que eu veria o Sheldon Cooper, por exemplo, ter. Então, como que eu sou autista se eu não tenho esse tipo de característica? Ninguém me respondeu. Mas no final eu cheguei à conclusão de que é porque eu não preciso ter esse tipo de característica, porque ela sequer existe de verdade. Isso é só uma deturpação hollywoodiana quase de características básicas. Que se as pessoas tivessem conhecimento do tema, não seria problemático, só que elas não têm, então é problemático sim. As pessoas normalmente fazem piadas sobre coisas que elas não conhecem. Uma pessoa, ela com certeza no dia de hoje faz muita piada com depressão, com suicídio, com qualquer coisa, até ela ver isso de perto. Se ela tiver uma experiência de um parente que suicidou, de tentativa de suicídio, de um diagnóstico de depressão, de um tratamento de depressão, ela jamais faria piada com isso, porque ela sabe o sofrimento e a dificuldade que é. O mesmo é para o autismo. As pessoas fazem piadas com isso porque não conhecem, as pessoas fazem piadas com isso porque nunca viram de perto, até por falta de exposição midiática. A partir do momento que elas virem como de fato elas vão ver que o conceito delas está errado. A piada delas sequer tem sentido, não tem graça, porque a graça disso está no sofrimento de outra pessoa, não tem. Só as pessoas mais sádicas e vis perceberiam isso e não se importariam. A maioria das pessoas teria a percepção de que não é legal isso. Só que falta o conhecimento básico. Isso não é culpa das pessoas. Isso é culpa da falta de acesso, de tudo isso que impede que as pessoas tenham
a perspectiva real do que de fato é o autismo. Eu acho que uma coisa muito importante que nós falamos ainda nesse episódio, para finalizar, são casos de piadas com autismo que ocorreram, repercutiram, ou ofensas, né, diretamente ligadas ao autismo nos últimos anos e que pegaram muito mal. E o primeiro caso que eu consegui encontrar foi em 2011, quando a MTV fez uma espécie de quadro, né, no Comédia MTV, que era a Casa dos Autistas. A Casa dos Autistas foi ao ar no mês de março de 2011. Nós estamos gravando esse episódio em março de 2019, ele vai sair muitos meses provavelmente depois, então tem aí 8 anos que isso saiu, e isso pegou muito mal, porque viralizou no YouTube, o YouTube estava ali se estabelecendo como seu espaço, e aí teve até assinaturas baixo assinado de movimentos de autismo fazendo petições públicas de críticas sobre isso. E o conteúdo dessa Casa dos Autistas era trazer atores que interpretavam teoricamente autistas com características estereotipadas e fazendo piadas com essas dificuldades. Então era algo de bastante mau gosto. Só lembrar que a MTV fechou as portas em 2013. Eu fico feliz de isso ter acontecido em 2011, não nos dias de hoje, porque isso mostra que, apesar de ter sim ocorrido, isso é péssimo, pelo menos não é algo tão recente assim. Óbvio que nos dias de hoje continuam a acontecer diversas piadas, mas pelo menos no meio mais formal da mídia, que é a televisão, isso é algo que tende a ocorrer muito menos, porque infelizmente não tem exatamente como regular o que as pessoas que produzem para o YouTube, por exemplo, vão dizer ou fazer. E é até correto que não se regule isso de maneira estrita. Só que o lado ruim disso é que as pessoas vão falar coisas que elas de fato pensam, e isso pode muitas vezes englobar diversos preconceitos. Um deles é sobre o autismo. Mas eu fico muito feliz de nos dias de hoje ser muito raro ter uma notícia tipo essa, de uma produção da TV ter uma quantidade tão enorme e tão insultante de estereótipos toscos. E um caso que ocorreu em 2019, inclusive para nós que estamos gravando o episódio muito antes, é algo extremamente recente, que foi o caso da conselheira do Flamengo, que fez uma série de ataques usando seu Twitter. Novamente, eu acho que é a rede social que mais junta ofensas contra autistas na internet, chamando os jogadores de LoL, né, do time de LoL do Flamengo, de nerds autistas da pior espécie, e isso pegou bastante mal para ela. Isso ocorreu no final de fevereiro deste ano. A conselheira do Flamengo, chamada Marion Kaplan, ela, digamos assim, ficou bastante ofendida no aspecto pessoal mesmo, com o fato do time de futebol feminino e também de alguns outros tipos de esportes olímpicos do Flamengo receberem pouco investimento, pouca visibilidade, e o fato do time de LoL ter alcançado um destaque mesmo sendo relativamente recente. E ela, nesse processo de indignação, ela usou a conta dela no Twitter e disse o seguinte: ela primeiro ela citou a publicação do próprio Flamengo, ela já começou iniciando a treta, falando o seguinte: quem diria, hein? O Flamengo divulgando um nerd da pior espécie, símbolo do anti-esportes, anti-atividade física e nada, em caixa alta, do futebol feminino. Nenhuma linha, reticências. E aí, de certa forma, isso causou um rebuliço entre os jogadores desse time de LoL. E aí o João Rock respondeu ela dizendo assim: que idiota do caralho. Ele colocou ainda a reprodução do que ela falou: nerd da pior espécie. E aí ela, para piorar a situação, ela disse assim: verdade, vou corrigir. Um nerd que fica horas na frente de uma tela praticando algo que não é atividade física nem cultural, não é ao ar livre e não serve para nada. Ou seja, se eu falar nerd autista da pior espécie, ficou mais claro, não? Bom, aí ela junta diversos conceitos extremamente errados com o único intuito de insultar por diversas razões, no caso dela por revolta. Não justifica nada. Não justifica absolutamente nada, torna apenas pior, porque mostra que ela de fato pensa isso, que ela não tem apenas um conceito errado, ela queria insultar isso, porque no conceito dela, chamar de autista é o pior insulto possível para a situação. Eu vejo isso como algo que muitas pessoas disseram que ela precisaria de tratamento. Eu vejo como ela precisaria de consequências legais na questão de processo
para assim ver que isso é um tema que não se deve tratar com essa indelicadeza, com essa de maneira tão rude, porque isso são pessoas, assim, tanto autistas quanto jogadores. Poxa, isso é algo caso ela se sinta incomodada, trate com o próprio time, não sai insultando assim, não sai trazendo autistas pra conversa, porque isso nem diz respeito de próprios autistas. Eu não consigo entender qual é a relação que ela teve pra conseguir pensar nisso. Eu fico insultado só de ler. Então, o Twitter, ele traz esse tipo de abordagem pra pior. É muito comum esse tipo de coisa. Só que vindo de uma pessoa com a notoriedade que ela tem, é mais insultante ainda, porque ela deveria ter, no mínimo, a formação profissional pra saber que isso não é algo que ela deveria fazer. É uma questão de postura, né? E a postura que ela teve quando ela começou a receber críticas, pra mim, representa a grande maioria de pessoas que usam autismo como piada ou como ofensa. O que ela fez? Primeiro, ela atacou pior ainda, ela revidou de uma forma muito mais desproporcional as críticas que ela estava recebendo. Segundo, o que ela fez? Não pediu desculpas de maneira alguma. Ela justificou, dizendo que ela podia falar isso porque ela vinha de uma família de psiquiatras. Ou seja, mais uma vez aquela questão da carteirada médica, né? Digamos assim. Não que eu esteja criticando aqui psiquiatras, neurologistas, profissionais médicos, mas infelizmente tem muita gente que usa o conhecimento acadêmico, o conhecimento médico que adquirem como forma de demonstrar sua superioridade. Então eu posso jogar a verdade na cara das pessoas porque eu tenho a formação, porque eu vim de uma família de médicos, tá? Grande coisa você vir de uma família de médicos e você não ser médica, né? Mas depois disso, o que ela fez? Ela desativou o Twitter. Ou seja, a pessoa não dá o braço a torcer, sabe? Eu tenho a impressão que essas pessoas que fazem piadas com autismo e tudo mais, dificilmente elas pedem desculpa. Dificilmente elas falam, poxa, eu fiz errado, isso estigmatiza. Não, elas reagem ou dizendo que é mimimi. Mimimi, que é aquele termo que é utilizado quando a pessoa não tem argumentos e ela acha o argumento da pessoa inferior e quer menosprezar. Ou desativa o Twitter achando que simplesmente sumindo com o seu Twitter some o problema, a situação não aconteceu. O problema é de quem lembra, de quem ficou na memória, porque isso não some da internet. Isso não some da internet. O que ela fez não vai sair da internet. Saiu nos portais de notícias, nos portais de esportes, saiu nas discussões das páginas de autismo. Então as pessoas deveriam pensar muito antes, não só em como elas manifestam o seu preconceito em público, mas como elas pensam essas questões. É algo muito sério e eu acho que vai demorar para as pessoas pararem de usar o autismo como adjetivo, ainda mais agora que que autismo tá na moda. Bom, eu não acho que adianta só a pessoa não usar como insulto, porque isso não garante que a pessoa não pensa assim, não garante que ela não tem preconceito. O ideal seria que a pessoa realmente não ache isso, que a pessoa não veja como isso. Mas isso só será atingido quando a pessoa tiver contato e tiver informação. Muitas vezes nem informação traz, então para isso que serviria o apoio da justiça para casos assim. Eu só quero fazer uma correção a uma coisa que eu falei. Ela não disse que ela é de uma família de psiquiatras, ela disse assim, que ela falou isso em uma citação publicada pela Sport TV. Não me arrependo de ter falado desta forma. Eu sei que muitos são autistas. Minha família é de psicanalistas. Acharam que era preconceito, mas é verdade. É complicado. É complicado. Bom, acho que com isso nós encerramos o episódio. Eu agradeço muitíssimo a você ter disponibilizado seu tempo para nos ouvir, para nos julgar, caso você ache necessário. E agradeceria qualquer tipo de contato, caso você queira falar sobre esse episódio, sobre temas, qualquer coisa assim. Se você lembrar de outros casos em que autismo foi usado como piada, como ofensa, que pegaram mal, que saíram na imprensa, fale esses exemplos para nós, faça seus comentários, suas críticas, envie seu e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br, que no episódio seguinte eu vou ler na seção de leituras de e-mails. Muitíssimo obrigado e até mais.